Exclusivo, o policial é atingido por tiro quando instalava uma câmera escondida. Desprotegido, ele é baleado e cai. O soldado pretendia monitorar traficantes. A cena é forte e você vê já já. E ainda, em Coelho Neto, na Zona Norte, mais um policial baleado. O agente da CORE reagiu a uma tentativa de assalto. E veja também, motorista não para no ponto e sabe quem sofre? Uma criança. Um passageiro revoltado jogou uma garrafa e atingiu a cabeça do menino. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 13 de agosto. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Vai ser enterrado hoje às 2h30 da tarde no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, o corpo do soldado da UPP da Coroa Falé, morto com um tiro na cabeça e outro no peito. Você vai ver isso daqui a pouco. E um vídeo enviado com exclusividade para a nossa redação mostra o momento em que um policial, ainda não se sabe a identidade dele, é atingido por um disparo. Já já essas cenas são fortes, estão sendo agora observadas pela nossa equipe de reportagem. Já está comigo também o Dr. Carlos Augusto Nogueira, ele está se preparando para entrar aqui para comentar essas imagens que são impressionantes. Você vai ver já já. E um suspeito morreu e outro ficou ferido durante uma perseguição policial em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Roda. Segundo o batalhão da PM, os policiais desconfiaram de 3 suspeitos que estavam em um veículo e resolveram abordá-los. Os homens não pararam e atiraram contra os PMs, que iniciaram uma perseguição com troca de tiros. Os criminosos acabaram colidindo com o carro após 2 deles serem baleados. O motorista, que de acordo com a PM, seria conhecido como Léo da Castelinho, favela da qual ele seria o gerente do tráfico, morreu no local. Outro suspeito foi levado para uma unidade de saúde da região, onde ficará sob custódia. E o terceiro, encaminhado para a delegacia de Belfor Roxo, onde o caso foi registrado. E veja só essa, um ato de irresponsabilidade de um motorista de ônibus gera uma atitude violenta de um passageiro e quem acabou pagando o pato foi uma criança de 5 anos de idade. A Melissa Munhoz conta os detalhes dessa história surreal. Um menino de 5 anos ficou gravemente ferido. Zaqueu Leonardo levou 10 pontos na cabeça e sofreu cortes no nariz e dentro do olho. Os ferimentos foram provocados por uma garrafa de vidro que acertou a criança. O garotinho chegou a desmaiar com um forte impacto. Zaqueu estava sentado dentro do ônibus da linha 679 que faz o trajeto Meyer-Grotão quando foi atingido por uma garrafa de cerveja jogada por um homem que estava na calçada. A atitude irresponsável aconteceu porque o motorista não parou no ponto. Ele pagou pelo erro que o motorista não parou no ponto. Aí meu filho ficou todo cortado, todo ensanguentado. E até hoje ninguém me procurou, ninguém veio perguntar pelo meu filho. A mãe conta que o motorista do ônibus ainda se recusou a socorrer o menino. Pedi para ele levar para o hospital mais próximo e ele ficou parado, querendo parar na cabine. Eu falei, não, meu filho já está roxo. Meu filho já tinha desmaiado, aí ele foi e me levou no hospital e em todo momento ele falando que ia chegar tarde em casa, que a mulher dele ia botar ele para dormir na casinha do cachorro. Com fortes dores e sangrando muito, Zaqueu teve que peregrinar por várias unidades até ser atendido. Eu fui no UPA do Alemão, que lá eles fizeram a sutura nele. De lá eu fui pro Getúlio Vargas e não tinha oftalmologista. Aí dali eu fui transferida para o Salgado Filho. O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal. O homem que jogou a garrafa está sendo procurado pela polícia. Eu quero justiça, porque eu paguei passagem, eu não estava de carona. Eu espero que os policiais achem a pessoa que tacou a garrafa no meu filho, que não fique impune. O motorista estava errado, não parou, pelo visto não socorreu. E quem estava mais errado ainda é a pessoa insana que joga uma garrafa de vidro dentro de um ônibus. Ficou revoltado, meu amigo, mas atingiu uma criança. Olha só, um menininho de 5 anos, o estado em que ele ficou, está assustado ainda, estava simplesmente andando no coletivo, nunca ia imaginar que ia ser atingido. Se tivesse atingido no olho, ele teria perdido a visão.
Doutor Carlos Augusto Nogueira, quem é que vai ser responsabilizado por isso? Liane, bom dia a todos. Bom dia. Para mim todos estão errados, menos a mãe e o menino que estavam pegando o ônibus. O motorista não parou no ponto. Normalmente o faz por algum tipo de picardia, revoltado, sei lá. Depois ainda não deu socorro à criança. Agora, o rapaz que jogou a garrafa, Liane, ele praticou dano qualificado, pena até 3 anos, não é? E fora a lesão corporal que pode vir a ser gravíssima pela deformidade permanente. Agora, o que mais me estranha o que mais me comove é que é muito difícil pegar quem jogou a garrafa. Foi num sábado que ocorreu o fato. Normalmente, os motoristas de ônibus, eu sei porque eu já peguei ônibus na infância, eles sabem os passageiros que pegam, em que ponto pegam os seus ônibus. São conhecidos. Só que num sábado, normalmente a pessoa não está trabalhando. Deveria ser um passageiro esporádico. Então, se não tiver uma filmagem da pessoa, se não tiver uma delação, alguém, vamos dizer um linguajar policês, né? Se não tiver uma caguetagem, alguma informação no sentido de se perquirir quem foi, vai ser difícil pegar, Liane. E se tiver também a imagem do circuito interno, né? Se revelou, vai ser fácil para a polícia identificar. Vamos para um outro assunto ainda de polícia. Uma briga entre policiais militares terminou com um dos PMs morto. Isso aconteceu em Vila Valqueire. Os soldados se desentenderam em um bar na Rua das Camélias. Depois de brigarem, de acordo com testemunhas, eles teriam atirado um contra o outro. O subtenente Antônio João Galberto de Brito, do batalhão de Rocha Miranda, morreu no local. Já o PM José Luiz da Cruz foi baleado na barriga e está internado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Ele está sob custódia. E ainda não se sabe o motivo da discussão. 2 policiais militares, um contra o outro. Vê até onde chega, né? E vai ser enterrado hoje, às 2h30 da tarde, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, o corpo do soldado da UPP da Coroa, Falé Fogueteiro, morto com um tiro na cabeça e outro no peito. Em um vídeo enviado com exclusividade para a nossa redação, mostra um momento em que um policial, que ainda não se sabe a identidade, quem é ele, foi atingido por um disparo. Rafael Paiva conta. A imagem é impressionante. O vídeo mostra o policial instalando uma câmera escondida para tentar flagrar a ação de criminosos, quando foi atingido por um disparo de fuzil que partiu de cima de uma laje. De acordo com fontes que preferem não ser identificadas, o policial seria da UPP do Morro da Coroa. Ontem, o soldado Wesley dos Santos da Silva Lucas, de 30 anos, levou um tiro na cabeça e outro no peito. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Central da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos. O PM estava na corporação desde março de 2012 e trabalhava na UPP Coroa Falé Fogueteiro desde janeiro. Ele era casado e tinha um filho de apenas 10 anos de idade. Ainda não está confirmado que o policial que aparece no vídeo e o Wesley são a mesma pessoa. A assessoria da Coordenadoria de Polícia Pacificadora informou que um casal foi preso com uma pistola 9mm e munições. Wagner Gabriel Ferreira e Ana Paula Azevedo foram autuados por porte ilegal de arma e homicídio. Depois do atentado contra o soldado Wesley dos Santos, o policiamento foi reforçado na região. Segundo a fonte que nos enviou essa imagem, esse policial que aparece sendo baleado ao instalar a câmera seria Wesley. Mas há fotos dele e eu quero a opinião do Dr. Carlos Augusto. Parecem a mesma pessoa? Porque a gente ainda não tem a confirmação da Polícia Militar. Eu peço até que, se estiver assistindo, nós vamos enviar esse vídeo à Coordenadoria de Pacificação lá do Falé Fogueteiro para que assista e identifique esse policial. Na sua opinião, são a mesma pessoa, doutor? Eu acho que assim, o cabelo está um pouquinho diferente, entendeu, Liane? Não dá para afirmar precisamente, porque o policial que recebe o tiro, ele tem o cabelo um pouco mais para baixo, esse é mais calvo, o cabelo começa, então não dá para afirmar precisamente. Agora, Liane, deixa eu só falar uma coisa. Naquela imagem do policial tomando tiro ali, recebendo um disparo, há outros policiais investidos naquela missão. Normalmente, quando você está revistando um local, checando um local, batendo um local, a gente fala na gíria policial, vamos bater aquele local ali. Quando você está checando um local, batendo um local, você tem uma retaguarda. Faltou a cobertura. Policiais que ficam na retaguarda, principalmente no que concerne a lajes. Principalmente. Repare que quando ocorre o disparo, depois de um certo tempo, você olha, olha o policial lá atrás, ó, tem gente lá atrás, olha só, estava procurando isso aí, ó. Eu não vi o vídeo antes.
ou melhor, esse vídeo eu vi antes. Olha lá o policial lá atrás. Deixa acontecer, por favor. E lá no final você vai ver pessoas correndo. Olha lá no final do corredor, olha lá, viu? Lá no final do corredor. É muito rápido, mas a gente colocando em slow motion dá para ver que tem gente ali atrás. Tem mas gente ali atrás que se procura se abrigar. Se procura se abrigar, você vê que está uniformizado, procura se abrigar. Ou seja, o policial que está mexendo normalmente numa câmera, ou está mexendo, batendo, verificando o local, ele tem uma retaguarda do outro policial ficar na laje, fazendo a laje, como a gente diz. Porque o tiro vem normalmente das lajes. Eles ficam abrigados, eles ficam escondidos nas lajes e se aproveitam no melhor momento, melhor oportunidade para disparar. Se mostrar o vídeo novamente, Eliane, eu peço que mostre o vídeo novamente, vai ver que lá atrás, devagarzinho, entendeu? Em slow motion, olha lá atrás, ó, acabou, deixa. É porque a gente colocou um efeito na imagem, porque a imagem é muito forte, evidentemente. Ele leva um tiro na cabeça. E nesse momento, sem o efeito, daria para ver o pessoal lá atrás, exatamente. De qualquer maneira, essa retaguarda ou não foi falhou em algum momento, ou o bandido correu o risco de ser pego. Se essa retaguarda Certamente. estivesse sendo bem feita, Eliane, o bandido que disparou não iria ele não iria disparar, ele ia ficar com medo. Você está sendo um local protegido, você ia ficar com medo de disparar, porque senão você vai ser atingido. Então, por ter havido facilidade, o bandido se encorajou a realizar o disparo e atingir o policial. E qual é a intenção do policial instalar aquela câmera? Segundo informações também de fontes do Falé Fogueteiro, eles agora, por conta de denúncias de próprios moradores, de abuso de policiais, atrocidades cometidas pelos PMs, essas denúncias são de moradores. Então, eles, para se resguardar, estão instalando esses equipamentos escondidos por conta própria, porque se houver qualquer tipo de denúncia, eles têm como mostrar, olha, não foi bem assim que aconteceu, o policial agiu de acordo com a conduta, né, agiu normalmente e foi atacado. Eles têm como se proteger. Então, por isso, agora, os policiais daquela região estariam tomando esse tipo de atitude, que a gente já vê que é uma atitude arriscada. Com certeza, Eliane. Agora, a câmera não serve apenas para isso, serve também para monitorar o andamento dos criminosos, principalmente à noite. Essa câmera, ela visualiza as imagens noturnas também. Ela tem um mecanismo que dá para você avaliar quantos estão ali, quantidade de armas, etc. Agora, repito, a retaguarda não foi bem feita, porque se tivesse sido bem feita, ninguém ia se encorajar a realizar esse disparo de arma de fogo. E o jogador Luiz Antônio não treinou ontem no Flamengo e deve depor ainda hoje para esclarecer o suposto envolvimento com milícias do Rio. Fora de campo, expectativa, mas o volante Luiz Antônio não apareceu no treino do Flamengo. Segundo a assessoria do clube, o jogador foi liberado para resolver problemas pessoais. Luiz Antônio e o pai dele são investigados por ligação com milicianos da Zona Oeste do Rio. O jogador teria dado uma caminhonete igual a esta, avaliada em mais de R$130 mil, ao ex-PM Marcos José de Lima Gomes, o Gão, preso na semana passada, acusado de ser um dos chefes da Liga da Justiça, a maior milícia do estado. O pai do atleta registrou o roubo do veículo, segundo a polícia, para receber o dinheiro de seguro. O jogador só deve retornar aos treinos depois de prestar depoimento. A polícia agora quer saber qual é o grau da suposta relação dele com milicianos. O policial Alexandre da Rocha Antunes, que se apresentava como irmão de criação de Luiz Antônio, foi um dos mais de 20 presos numa operação que desarticulou um esquema milionário de milicianos que envolvia o programa Minha Casa Minha Vida. O SBT procurou Luiz Antônio na casa dele, mas o porteiro informou que o jogador havia se mudado. A diretoria do Flamengo disse que só vai se pronunciar após a conclusão do inquérito. Esta não é a primeira vez que um jogador tem um nome associado ao crime organizado. Em 2010, Adriano foi flagrado ostentando armas e posando para fotos com traficantes. No mesmo ano, Wagner Love apareceu em um baile funk com traficantes armados com fuzis. O goleiro Bruno se tornou o caso mais emblemático ao ser condenado a 22 anos pela morte da modelo Elisa Samúdio. Doutor Carlos, esse último incidente envolvendo mais um jogador do Flamengo, seria uma fraude no seguro?
esse é o famoso tombo no seguro, né, Eliane? O carro custa de 130 a 150 mil reais, são 2 modelos desse carro. Esse carro, quando você vende aqui fora, você perde 30 a 35 mil reais. Então você entrega para alguém cortar o carro, para alguém desfazer do carro, e aí você recebe todo o dinheiro do seguro. O carro é muito mais avaliado quando se trata do recebimento do valor do seguro, a pena de 1 a 5 anos. Há um crime específico para isso. Tá, Eliane? Artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º. Então, pega de 1 a 5 anos. Ele não deu o carro pro Gão tirar onda, pro Gão passear, não, Eliane. É porque sempre a gente consegue pegar o tombador dessa maneira. O tombador recebe o carro e, ao invés de cortar no mesmo dia, etc., ele vai e fica tirando onda com o carro, fica passeando, a gente consegue verificar o tombo no seguro. E por falar em problemas com os jogadores do Flamengo, a defesa do ex-goleiro Bruno pediu ao Tribunal de Justiça do Rio cancelamento do registro de paternidade do filho de Elisa Samúdio. Parece que essa seria mais uma estratégia de defesa do réu. É isso mesmo, Daniel Penafirme, bom dia. Muito bom dia, Eliane Borges. Exatamente, o pedido foi feito na última semana aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os advogados do goleiro Bruno não informaram em que estão baseando esse pedido de cancelamento da paternidade. A paternidade do filho da Elisa Samúdio, o reconhecimento dessa paternidade foi determinado pela Justiça em 2012. Portanto, os advogados não informaram em que se baseiam os argumentos deles para que a Justiça cancele essa paternidade. Se limitaram apenas a dizer que é mais uma estratégia da defesa do goleiro de pedir aí esse cancelamento da paternidade. A Justiça, nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que nos informou que esse processo segue em sigilo absoluto e ainda não há uma decisão sobre o cancelamento ou não da paternidade do filho lá do goleiro Bruno Fernandes. Liane. Daniel, tá uma ventania aí, tô reparando, olha só, ele fala e o microfone bate até. Daqui a pouco você vai dar a previsão do tempo para nós. Mas veja bem, que a situação está complicada. É verdade, mas veja bem, em relação ao goleiro Bruno, o que acontece, claramente, para mim, vou pedir até a opinião do Dr. Carlos, é que ele quer deixar de pagar a pensão, né? Ele já paga altos valores, agora para manter o Bruninho, não é isso? Como ele não tem mais renda, ele não deve ter de onde tirar o dinheiro, deve estar tendo que vender bens, ou pegar todo o dinheiro que ainda resta para pagar e, logicamente, tem a ver com o lado financeiro. Não tem nada de tática de defesa não, Liane, isso não existe nesse caso. É realmente em relação a dados financeiros. Doutor, e olha só, lugar de pedestre é na calçada, certo? Bom, lá em Campo Grande, tem motorista que ignora simplesmente as regras de trânsito e estaciona o carro na calçada. Mônica Chagas foi lá e conferiu. A placa de proibido estacionar está lá, bem no alto do poste, mas o que a gente vê são dezenas de carros parados em cima da calçada. O local tem até flanelinha que aguarda sentado numa cadeira o próximo motorista. Quem passa por aqui reclama. Sempre foi aqui em Campo Grande. Acho que não tem político que resolva, nem secretaria nenhuma. Passar pela rua e o perigo de atropelar. Como os veículos tomaram o lugar dos pedestres, homens, mulheres e até crianças precisam se equilibrar no meio-fio para não serem atropeladas pelos carros que passam pela estrada do Mendanha, em Campo Grande. Tem gente que se arrisca e anda na via. O ônibus passa rente a esse homem. Vê um carro, bate na gente, mata. Se de um lado as pessoas correm risco, do outro, do lado das lojas, não é possível passar porque o espaço é mínimo. Esse motorista, que pede para não ser identificado, tenta se justificar por ter parado ali. Infelizmente é isso aqui, a gente precisa comprar peça e não tem onde botar o carro. Invadir as calçadas com os carros é infração grave. O valor da multa é de R$ 127 e menos 5 pontos na carteira. Só em 2013, a Guarda Municipal aplicou 255 multas desse tipo. Essa infração foi a mais cometida pelos condutores. E quem deveria dar o exemplo, comete o erro. Aquele motorista que esclarece que não tem onde parar, ele está errado, evidentemente, mas a justificativa dele tem uma certa coerência, porque lá tem uma série de autopeças, então ele estava justificando que tentou parar para comprar na loja, mas não conseguiu, não tinha lugar. Talvez seja o caso de pensar em baias para os motoristas, um espaço ali específico para estacionamento e deixar o restante da calçada liberada. Aí seria uma questão da prefeitura
identificar os locais em que é necessário estacionamento. A nossa produção pediu nota para a Prefeitura do Rio sobre o reboque em cima da calçada. Mandamos essa imagem aí para eles. A Prefeitura disse que esse reboque não é de responsabilidade deles e passou para a Secretaria de Ordem Pública, que por sua vez falou que a Prefeitura que é responsável pelo reboque. O famoso jogo de empurra, né? Até agora ninguém deu resposta sobre essa infração que foi cometida. E tem um adesivo da Prefeitura do Rio colado no reboque. Então, se não é da Prefeitura, é de quem? É meu? É seu? E um ônibus pegou fogo ontem na linha vermelha. O coletivo estava na pista sentido centro da linha vermelha, bem em frente ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Fundão. O veículo foi consumido pelas chamas. O Corpo de Bombeiros do Fundão foi acionado para conter o fogo. Uma pessoa sofreu ferimentos leves, foi socorrida e liberada. E ainda não se sabe o que provocou esse incêndio. Talvez uma pane elétrica, algo no motor. E não dá tempo, é muito rápido, eles têm realmente que tentar apagar o fogo, mas às vezes não dá conta. Consome quando é ônibus muito rápido. Uma creche municipal em Senador Camará foi invadida pela 5ª vez em menos de 2 meses. Daniel Penafirme, eu volto com você. É uma dificuldade para os pais conseguirem creche para os filhos? E nessa história ainda, os invasores resolveram quebrar tudo? Pois é, Eliane, que situação lamentável, uma região carente do Rio de Janeiro. A creche atende a mais de 250 crianças lá em Senador Camará. Se chama Espaço de Desenvolvimento Infantil Antônio Flávio Pierucci. A gente tem as imagens aí, olha só, depredaram tudo, jogaram tudo no chão, danificaram os equipamentos, danificaram as janelas, também inutilizaram a merenda e os funcionários, as professoras, os demais funcionários dessa creche só descobriram a depredação quando chegaram para trabalhar na última segunda-feira pela manhã. Portanto, aconteceu aí no fim de semana. Acionaram a polícia, o caso foi registrado lá na Delegacia 34, na Delegacia de Bangu, foi realizada uma perícia no local e a polícia está esperando agora o resultado dessa perícia, saber se tem impressão digital, se não tem, como é que vai fazer aí com o resultado dessa perícia para tentar chegar nos vândalos, nos criminosos que fizeram isso aí no espaço que atende a 250 crianças. O pessoal da creche já prestou depoimento à polícia. A gente vê agora aí os pais dos alunos, né, as mães dos alunos, fazendo uma espécie de um pequeno protesto ali, pedindo providências para que esse caso não fique impune. Até porque, Liane, é muito complicado. As pessoas precisam trabalhar, não tem onde deixar a criança. A creche teve que suspender temporariamente as atividades, né, por causa dessa depredação. Vai deixar a criança aonde para ir trabalhar? Vai deixar com um traficante? Vai deixar em casa sem fazer nada? Né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Aí complica, né? Exatamente isso, Daniel. Você tem toda a razão. E as mães vão lá na porta pedir mais segurança. Agora, as escolas não tem nem mais aquele inspetor que antigamente, na minha época, tinha. E não tem. Imagina a segurança, né? Fica difícil, realmente. Como é que vai coibir esse tipo de prática? E dá para identificar quem fez esse vandalismo todo ali na creche? Primeiramente, eu queria dizer, Eliane, no caso do Luiz Antônio, lá jogador de futebol, também tem a falsa comunicação de crime ou contravenção. Eu esqueci, além do estelionato. Em relação à creche, Eliane, aquele local está em terrível desalinho. Normalmente, drogados que, quando realizam furtos, o fazem dessa forma. Eles não pegam só um computador, abrem gaveta, eles normalmente fazem esse tipo de coisa, quebram tudo, jogam tudo no chão, normalmente são usuários de drogas. E, além disso aí, eles também realizaram suas necessidades na caixa d'água, onde as crianças bebem água. Ai, meu Deus, eu esqueceu de mencionar isso. Ou seja, há um revanchismo, alguma coisa está acontecendo naquela creche, foi a 5ª vez. Isso acaba, Liane, colocando um circuito interno, entendeu, de monitoramento por câmeras, ou um vigilante, que custa R$ 1.000, R$ 900, acaba isso tudo. Esse prejuízo aí, com certeza, já pagaria 8, 9 meses de uma pessoa tomando conta do local. Porque não tem como a polícia em Senador Camará ficar 24 horas nessa creche. Mas já aconteceu, vamos lá, trabalho de polícia, impressões digitais, testemunhas, visualização da rua e etc. Mas 5 vezes em 3 meses é realmente demais. Alguma providência tem que ser tomada. Parece um revanchismo, né? Parece, mas isso já não é a primeira vez que acontece, não. Dessa vez foi em Senador Camará, eu me recordo que em outra região, não lembro o bairro agora, fui também fazer uma mesma matéria dessa forma, e eram usuários de drogas que invadiam lá, tá vendo? Ficavam, dormiam na creche, e o estabelecimento se transformou uma verdadeira cracolândia. Fechou Exatamente. A creche porque não tinha condição das pessoas trabalharem. Olha, vamos voltar lá para o Daniel, porque eu falei há pouco da ventania, realmente não para de ventar.
E eu quero saber, Daniel, se eu estou com a roupa correta para hoje. Vai mudar o tempo? Porque estava sol, hoje já tá, parece meio friozinho. Não, Lívia, você hoje acertou em cheio no figurino, tá aí de manga comprida, isso porque está chegando uma frente fria no Rio de Janeiro. Nesse momento, céu claro, mostra lá para nós, por favor, Pedro Mota, olha aqui, céu claro na lagoa, mas que ninguém se engane, tá uma ventania danada, o tempo vai virar ainda hoje, previsão de pancadas de chuva, rajadas de vento a todo momento, a temperatura deve variar entre a mínima de 17 e a máxima de 30 graus, portanto, chuva para hoje, chuva para amanhã, e você, minha amiga, está com a roupa certa. Que bom, obrigada, Daniel. Então que eu tô com a roupa certa, acertei hoje, né? Que às vezes a gente erra o figurino, às vezes não tem como, né? A gente escolhe rápido na correria da manhã e erra, não tem como. E olha, um policial civil da Core é baleado durante tentativa de assalto em Coelho Neto. Os bandidos queriam roubar o carro da vítima. A reportagem é da Melissa Munhoz. Na porta do carro do policial civil, a marca do tiro que atravessou a lataria e atingiu a vítima. Hernani de Carvalho Filho, de 62 anos, é lotado na Core, Coordenadoria de Recursos Especiais, e seguia para o trabalho quando sofreu uma tentativa de assalto em Coelho Neto, no subúrbio. O policial foi rendido às 6 horas da manhã aqui na Avenida Pastor Martin Luther King, a antiga Avenida Automóvel Clube, bem próximo à estação do metrô. Bandidos em um outro veículo tentaram roubar o carro do policial, mas ele tentou fugir e os criminosos, com raiva da reação, atiraram com o objetivo de acertar o motorista. Hernani foi socorrido por policiais militares e levado para a UPA de Rocha Miranda. O tiro transfixou a perna esquerda e feriu ainda a perna direita. Ele sofreu fraturas e vai ter que passar por uma cirurgia. Colegas dele da Core estiveram na região para levantar informações sobre os assaltantes que balearam o policial. Quem mora ou trabalha na região diz que a área está bem perigosa. Passou a noite mesmo, o rapaz que trabalha à noite foi assaltado, deu tiroteio toda hora, pouco policial na rua. A gente sabe que às vezes o policial é vítima de atentado, mas pelo visto nessas imagens e pela trajetória do tiro e tudo mais, realmente parece que foi tentativa de assalto e que o policial reagiu. Exatamente. Se fosse atentado, vários disparos seriam realizados. O Eliane foi um disparo que não foi muito perto. Ele deve ter, normalmente nesses tipos de assalto, a pessoa emparelha o carro, tal, aí sai do veículo, ele deve ter percebido a ação dos marginais, deve ter corrido com o seu veículo, porque senão o tiro seria no vidro, seria estilhaçado, ele daria para pegar, porque normalmente o rapaz se abaixa no carro. Então ele deu na porta, porque ele deve ter se abaixado como uma tática de defesa para imprimir velocidade no seu carro e sair do local. E todo policial tem que ficar já com a arma em punho, né, esperando, infelizmente, porque se sabe que é um policial que está no veículo, pior ainda, né? Nessas horas não tem como você falar para não reagir, é diferente de um cidadão comum. Se descobrir, ele reagiu até bem, né? Porque ele não disparou, não fez disparos contra o seu algoz, seu agressor, porque se ele o fizesse, por ele estar lesionado, já estar caído, porque com certeza ele se abaixou, por isso o tiro foi na porta. Ele com certeza dispararia para todos os locais, menos no marginal. Ou seja, ainda atingiria, de repente, o inocente. Foi até hábil, né? No caso, diante da tragédia. Né? Doutor Carlos, obrigada. Obrigado. Um bom dia. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu volto já com outras notícias. O que leva alguém a trair? Uma investigação especial revela um dos fatos mais comuns da sociedade brasileira. Será um resultado do mundo em que vivemos? Quem traiu quem, na sua visão? Os profissionais que se dedicam à descoberta dos casos de adultério. Não existe traição perfeita? Não existe. Afinal, quem trai mais? O homem ou a mulher? Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Hoje, 11h15 da noite, no SBT. Wonderstruck Enchanted, uma fragrância da Taylor Swift. Seja você também uma consultora ou consultor Jequiti. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos.
Nesta quarta e quinta, mega saldão de móveis Ricardo Eletro. Tudo com até 80% de desconto. Cozinha em madeira com torre quente. É mega saldão. 299, só 299. Ricardo Eletro. Chegou a hora de conhecer o produto que pode mudar a sua vida. É a nova Telecena de Independência. Com ela, mais de 50 mil pessoas vão ganhar e você pode ser um deles. No Raspe Aqui são prêmios de 7 até 100 mil reais. O Brasil todo vai ganhar. Compre logo a sua. Agora são 7 horas e 29 minutos. E 21 dos 23 manifestantes suspeitos de praticarem atos violentos em protestos aqui no Rio vão responder às acusações em liberdade. A decisão foi tomada em uma audiência nesta terça-feira pelos desembargadores Ciro Darlan, Márcia Bodar e Maria Angélica Guedes. Mas os ativistas não podem se ausentar do país. Eles terão que comparecer regularmente ao juízo e estão proibidos de participar de manifestações. Já Caio Silva de Souza e Fábio Raposo não vão responder em liberdade porque foram presos por outro crime, a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Eu quero ver em relação aos outros manifestantes que agora vão responder em liberdade e estão proibidos de participar de protestos, quem é que vai segurá-los? E outra coisa, mesmo em casa, nada significa que eles não continuem por trás. A justiça precisa continuar investindo, a polícia também investigando para saber, porque os protestos, por enquanto, graças a Deus, pararam para a alegria das pessoas, né? Protestos violentos, que eu digo claramente, mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar. A gente tem eleições por aí também. Um ótimo dia para vocês, eu fico por aqui. Tchau, tchau.